Se você está cansada, mas muitas vezes pensa, eu nem faço tanto assim, esse vídeo de hoje é para você. Nem sempre o cansaço vem apenas do que você faz, ele vem do que você sustenta, do que você carrega. Eu sou a Geise Soares, personal trainer e educadora de rotina saudável e sustentável, e acompanho mulheres que trabalham, estudam, cuidam, pensam, organizam e quase nunca param. E hoje nós vamos falar sobre carga mental e a exaustão que isso causa. Provavelmente no seu dia a dia você tem aí uma carga mental constante, tenha que tomar decisões o tempo todo, estar disponível emocionalmente e sente uma culpa aí quando esses pontos não acontecem ou quando não acontecem da forma que é esperado por você ou por outras pessoas. Esses pontos, eles não aparecem na sua agenda, no seu dia a dia, mas eles pesam no seu corpo e na sua mente. E aí hoje nós vamos falar um pouco mais sobre esses pontos e sobre a exaustão mental que é causada, né, por demandas invisíveis do nosso dia a dia e por coisas que a gente muitas vezes não consegue nomear ou desconhece, né? Então, antes de a gente trazer aí os principais pontos negativos de tudo isso, vamos destrinchar um pouquinho mais esses pontos, né? Afinal de contas, o que é essa carga mental, o que é essa exaustão mental? Quando a gente fala em exaustão mental, não é relacionado ao que a gente precisa executar no dia a dia, não é relacionado ao que a gente precisa fazer no dia a dia, mas sim aquilo que a gente precisa organizar e fazer mentalmente de forma invisível. Como assim, Geise? Quando a gente vai, um exemplo, organizar a casa, provavelmente são tarefas que você já faça no automático, né? Lavar uma louça, limpar o chão, lavar o banheiro, enfim, são coisas que a gente já executa de forma automática. O nosso corpo, o nosso cérebro, ele já se habituou àquele hábito, àquela execução, então demanda pouca energia para que a gente execute. Quando a gente fala de uma carga mental, é porque a gente precisa, ou nós ficamos o tempo todo demandando energia para aquilo. Então, trazendo aqui um outro exemplo, né? Digamos que você aí delega e distribui as atividades, as demandas da sua casa com seu parceiro, com seus filhos, enfim, né? É distribuído aí entre a família, entre as pessoas que convivem com você. Porém, apesar de delegar essas atividades, você, mulher, é a pessoa responsável por organizar as tarefas, por planejar, por distribuir entre cada pessoa e por orientar cada pessoa de como deve ser executado e o que cada um deve fazer. Então, você é a pessoa responsável por organizar tudo até que, de fato, a demanda aconteça. E aí, esse fato de você ser a pessoa organizadora de todos os passos que precisam acontecer, isso faz com que a sua mente, o seu cérebro, trabalhe o tempo todo, né? Você vai estar pensando no que você precisa fazer, numa lista, num checklist, para quem você precisa distribuir, se para a pessoa que você delegou, se ela realmente está executando, se ela já executou, quando ela vai executar, se você vai conseguir acompanhar, enfim, você está o tempo todo pensando ali no que precisa fazer, no que precisa ser feito, como foi feito, se já foi feito, se ainda não foi. Então veja, o seu cérebro, a sua mente está o tempo todo trabalhando, está o tempo todo funcionando e todo esse tempo demanda energia. Ele precisa ali gastar os seus neurônios para que esses pensamentos, para que essa organização, toda essa formulação aconteça. E quando a gente faz isso de forma repetida,
vai se tornando uma carga, vai se tornando, vai trazendo ali uma exaustão, porque a carga ela vem justamente dessa energia que a gente precisa. Pensem na carga como uma bateria, uma pilha, que para cada etapa, para cada passo, para cada pensamento, a gente demande ali de uma pilha, de uma bateria para que eles aconteçam. Então, quantas pilhas, quantas baterias você necessita no seu dia para que ele aconteça, para que ele funcione? E aí, devido ao uso de tantas baterias, de tantas pilhas, a gente vai chegando aí a essa exaustão mental, né? Conseguiram compreender? Me digam aqui nos comentários se ficou claro para vocês, se vocês ainda ficaram com alguma dúvida, se teve algum ponto ali que não ficou tão compreensível, que aí eu penso numa outra forma de ir ajudando vocês a compreenderem o que é a carga mental, para que vocês também consigam dar nome no dia a dia para vocês ao que vocês sentem, né? E aí isso vem correlatado com o que a gente já falou em relação ao tomar decisões o tempo todo, ao estar disponível emocionalmente. O que seria esse estar disponível emocionalmente? Provavelmente na sua casa você é a pessoa responsável ali por gerir todas as emoções, né? Então você é a pessoa que lida com os conflitos, que se preocupa se estão todos bem, se os seus filhos têm ali alguma briguinha, alguma discussão comum de criança, de irmãos, mas você é a pessoa responsável por lidar ali com as emoções dele, por ajudar com que eles resolvam aqueles conflitos, para manter o seu lar ali em paz, em harmonia, fazer com que fique tudo da melhor forma possível. E aí isso exige que você esteja emocionalmente disponível e tenha que lidar não só com a gestão das suas emoções, mas com a gestão das emoções de todos aqueles que estão à sua volta, né? E isso eu digo não só para as mulheres responsáveis por gerenciar os seus lares e aqueles que estão consigo, mas também para aquelas que trabalham fora, ou enfim, mesmo que trabalhem em casa, mas tenham que gerenciar uma equipe, funcionários e tudo mais. Então, cada vez mais vai aumentando essa rede, né, de estar disponível emocionalmente. Você vai tendo que lidar cada vez mais com emoções diversas, com pessoas diversas. E isso também vai aumentando ali a quantidade de pilhas, de baterias que você tenha que usar no seu cérebro para que as coisas aconteçam, para que as coisas fluam no dia a dia, né? E aí, quando as coisas não fluem como deveriam ser, não acontecem como deveriam, ou quando bate ali o seu cansaço, a sua exaustão, junto vem uma culpa, né? Junto vem a culpa constante de tudo que vem acontecendo. E aí isso vai te levando a um cansaço que você não consegue compreender de onde ele vem e por que você nunca consegue descansar, né? E a questão mental, ela afeta não só a nossa mente, o nosso psicológico, o nosso emocional, mas também o nosso corpo. E aí, às vezes, bate o cansaço e você fala assim, no fim de semana eu vou dormir até um pouco mais tarde para eu conseguir descansar e tudo mais. E aí você vê que mesmo dormindo, mesmo ficando num dia ocioso, que você fica lá largada no sofá, assistindo seus filmes, suas séries, você não descansa. Por quê? Quando a nossa mente não descansa, o nosso corpo também não descansa. Mas esse é um ponto que a gente vai falar melhor daqui a pouco. Então, se tratando dessa questão de carga mental, de estar disponível, de culpa constante, me digam aí nos comentários se ficou claro para vocês, ou se vocês querem que eu traga aí num outro vídeo explicando melhor, aprofundando melhor, para ajudar vocês nessa compreensão, tá? E aí, dito isso, tem alguns pontos, né, que podem alavancar e tornar aí essa exaustão e esse cansaço ainda maiores, né? Então, como eu acabei de falar com vocês, o cansaço mental, ele também cansa o nosso corpo. Por quê? Ele acaba drenando muito mais a nossa energia, porque pensar demais
exige que a gente gaste mais energia. E aí, muitas vezes, o seu corpo está cansado justamente por conta disso, né? Como você é uma pessoa que está pensando o tempo todo nas coisas que precisam acontecer, nas coisas que você precisa fazer, nas coisas que precisam ser resolvidas, provavelmente o seu cérebro ele vai entrando ali no automático de fazer isso o tempo todo, e aí isso acontece também durante a noite, isso influencia no seu sono, e aí como você está gastando mais energia o tempo todo, isso afeta o seu corpo também. E aí nem a sua mente e nem o seu corpo conseguem descansar. E isso vai drenando, vai culminando ali sua energia o tempo todo, tá? E aí, um segundo ponto que eu quero trazer é nunca desligar, e aí isso é em relação à nossa mente, é muito mais cansativo do que executar, né? Como eu trouxe lá o exemplo no início do nosso papo, de realizar ali as tarefas de casa. É uma coisa que para a nossa mente e para o nosso corpo já são automáticos. A gente não precisa pensar muito o que a gente precisa fazer. Então, se provavelmente você tirou o seu dia para fazer uma faxina, fisicamente falando, vai ser cansativo, porque limpar uma casa inteira exige ali do nosso corpo, mas nada que com uma boa noite de sono ou com descansando no dia seguinte, você não se recupere, né? Você já vai estar ali 100%, né? Vai ter tomado um banho, dormido bem e tudo mais, já vai estar recuperada. Mas com a nossa mente, como o gasto de energia é muito maior e a gente vai tendo dificuldades para nos desligar, nos desconectar e falar, não, por agora chega, amanhã eu penso, amanhã eu resolvo. Isso vai fazendo com que torne-se muito mais cansativo, muito mais exaustivo do que executar as tarefas de fato, né? E aí, um terceiro ponto, que aí isso é algo que acontece muito, e como eu trabalho há anos já com mulheres, essa questão da culpa acontece bastante, e é algo difícil, né, de fazer as pessoas, as mulheres, refletirem de onde vem essa culpa e como se livrar dela, né? Então a culpa, ela também rouba muito mais energia da gente do que o nosso esforço físico. Por quê? Porque além de juntar ali os nossos pensamentos de o que precisa ser feito, a nossa mente está trabalhando ali com uma organização invisível, né? Digamos assim, né? E essa organização invisível são esses pensamentos de o tempo todo a gente está organizando ali as caixinhas na nossa cabeça do que precisa acontecer, do que precisa fazer, do que precisa resolver, e aí junta com essas caixinhas as caixinhas da culpa. Então, além de a gente estar trabalhando o tempo todo para organizar o que precisa acontecer, a gente vem aqui trabalhando também parte do nosso cérebro, da nossa mente, com a culpa do que a gente não conseguiu fazer, do que a gente não conseguiu organizar, do que a gente não conseguiu delegar, do que a gente não conseguiu administrar. Então pensem aí quantas caixinhas, quantos pratinhos a gente vai equilibrando ao mesmo tempo no nosso cérebro. E aí tudo isso, como é na nossa mente, e você não consegue desligar, não consegue apertar o botão ali de stop, de pause e chega, isso vai tornando tudo muito mais exaustivo, muito mais cansativo, muito mais preocupante. E aí eu já deixo aqui um ponto de alerta para vocês que quando a gente desconhece sobre essa exaustão mental, o que causa, o que provoca, como a gente pode lidar, como a gente pode se livrar dessa exaustão, se livrar dessa culpa e fazer com que a nossa mente, o nosso corpo funcionem melhor e possam ali de fato serem saudáveis, serem sustentáveis, isso pode nos levar a prejuízos maiores num futuro, digamos assim, né? Muitas vezes você vai sentindo uma fadiga, um cansaço, baixa autoestima, irritabilidade, afeta o seu sono, você vai ficando estressada e isso pode te levar
alguns transtornos que quando você chega neles, você já não consegue identificar o que te levou até eles, né? Isso pode te levar a uma depressão, a uma ansiedade, síndrome do pânico, compulsão alimentar, porque a gente vai entrando em caminhos ali, entrando em poços que a gente desconhece. Então, por isso que eu venho trazendo esse conhecimento para vocês, para que vocês já consigam, desde o início, ou onde vocês estão, nomear, para que não se tornem ali questões maiores e que vocês tenham ali mais dificuldade de cuidar, né? E se você já chegou ao ponto de ter algum transtorno, alguma coisa assim, você também pode, desde já, conseguir nomear, conseguir compreender o que te levou até isso e quais são o que a gente chama de gatilhos e como você pode trabalhar com cada um desses gatilhos, tá? Então, me digam aí também se ficou claro esses pontos para vocês, se vocês têm alguma dúvida, tragam aí relatos de vocês para que a gente consiga manter a nossa troca, né? Que a gente possa se ajudar cada vez mais, tá? E aí o que eu posso dizer para vocês é que vocês não são mulheres cansadas apenas pelo que vocês fazem, mas porque de fato vocês nunca conseguem descansar, né? Como a cabeça de vocês não desliga, esse cansaço ele nunca vai embora. E aí, se vocês nunca tiveram uma explicação clara, nunca souberam ou aprofundaram de fato sobre esse cansaço, sobre essa exaustão mental, vamos falar mais sobre, né? Vocês irão ouvir muito mais sobre isso aqui, justamente para que vocês tenham o conhecimento e para que a gente juntas tenhamos ferramentas e caminhos para que sejamos mais saudáveis, tenhamos aí rotina e vida mais sustentáveis, tá? E tenham consciência de que o cansaço de vocês ele é válido e ele é real. Nomeiem o cansaço de vocês. Não tenham medo, não tenham vergonha de fazer isso. E ele não vai se resolver através de força, através de mudança radical ou sendo guardado ali de ladinho e fingir que ele não acontece. Ele vai se resolver com ferramentas, com continuidade, com caminhos e parceria aqui juntos, tá? Então é importante que a gente saiba estruturar, saiba pausar e saiba ter continuidade cada coisa no seu momento, tá? Se tudo isso fez sentido para você, eu te agradeço por ter ficado até aqui. Se ainda não me segue, já começa a seguir para não perder os próximos vídeos. Deixa seu comentário sobre como foi o vídeo, se você ficou com alguma dúvida, ou deixa aqui um pouquinho da sua história para que a gente possa compartilhar de tudo isso. Deixa o seu like e compartilha com aquela amiga que também precisa ter esse conhecimento e nomear o cansaço e a exaustão que ela sente, tá? Nos vemos no próximo vídeo e tchau, tchau!